Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Nós estamos iniciando a nossa disciplina de ética cristã. O curso médio em teologia é composto de um escopo de diversas matérias de teologia prática, teologia sistemática, teologia pastoral, e a nossa disciplina está dentro da teologia prática. A ética cristã vai tratar sobre os valores da vida humana a partir da visão de Cristo, a partir da palavra de Deus. E por isso, ética cristã. Seja muito bem-vindo à nossa disciplina e nós louvamos a Deus pela sua vida. Para iniciar a nossa disciplina de ética cristã, nós faremos aqui a leitura de um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16. Esta é a nossa primeira aula, uma aula introdutória, uma aula onde nós trataremos de algumas coisas que são princípios basilares da ética cristã, onde nós faremos essa introdução à nossa disciplina e depois nós vamos seguir com as questões teóricas da ética cristã, embora as questões teóricas da ética cristã são intensamente voltadas para a produção de uma vida prática, porque não há o que se falar em uma ética cristã tão somente teórica. A parte teórica da disciplina é tão somente para nos dar realmente um referencial teórico, um pressuposto teórico daquilo que deve ser a conduta a partir da ética cristã. Então nós vamos fazer a leitura do texto bíblico de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16. Depois eu vou apresentar alguns livros que nós queremos deixar aqui como indicação. Vamos então ao texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus queridos, o capítulo 5 e o capítulo 6 do Evangelho escrito pelo evangelista Mateus são capítulos fundamentais neste livro
que foi direcionado aos judeus. Um livro escrito pelo evangelista Mateus, que foi discípulo, apóstolo de Jesus, e foi direcionado aos judeus. No Novo Testamento, nós temos 2 livros que foram escritos, tendo os judeus como destinatários. O Evangelho escrito por Mateus e a Epístola aos Hebreus. Mateus escreve o seu livro intencionando mostrar aos judeus que Jesus era o rei da linhagem de Davi e, por isso, deveria ser recebido como Messias no contexto judaico. Ele era o Messias esperado pelo povo de Israel. E o Sermão do Monte, dentro deste contexto, no capítulo 5, ele é fundamental, porque para os judeus que já praticavam o judaísmo, que já tinham uma ética veterotestamentária alicerçada no judaísmo, Jesus vai fixar novos parâmetros desta ética. E por isso nós chamamos esta ética de ética cristã. Eu disse que o capítulo 6 também do evangelista Mateus é um capítulo muito importante neste livro, porque se no capítulo 5 Jesus determina, designa, Jesus exterioriza princípios éticos do reino de Deus, no capítulo 6, que nós não vamos entrar no mérito aqui, mas se você fizer um estudo do capítulo 6 do evangelista Mateus, você vai perceber que no capítulo 6, o evangelista Mateus vai relatar diversos ensinamentos práticos de Jesus. Por exemplo, o capítulo 6 fala sobre a prática da justiça, a prática de dar esmolas, a prática da oração, a prática do jejum, a prática de uma vida que não está ligada a tesouros que são ajuntados nesta terra, e assim sucessivamente. Então, no capítulo 6 do evangelista Mateus, o evangelista Mateus está falando de prática. O tempo inteiro ele está falando, os relatos de Jesus, aliás, descritos pelo evangelista Mateus, são relatos de uma vida prática. No capítulo 5, Jesus estabelece princípios do reino de Deus. E é o que nós chamamos de princípios éticos do reino de Deus. E aqui nós temos uma visão muito clara da ética cristã. No texto que lemos, então, Jesus vai estabelecer esses princípios. O texto diz que Jesus subiu ao monte e ele se assentou, ele viu as multidões, ele se assentou e como ele se assentou, se aproximaram dele os seus discípulos. E o versículo de número 2 diz que ele passou a ensiná-los dizendo. Jesus começa um ensino aos seus discípulos. Por que que este ensino, este que nós vamos chamar daqui para frente, na nossa disciplina de ética cristã, esse estabelecimento de princípios éticos cristãos, são muito importantes dentro do contexto neotestamentário? Porque a partir também do estudo do livro escrito por Mateus, do evangelho escrito por Mateus, você vai perceber o seguinte, só para a gente entender e fazer aqui uma análise bem retrospectiva, para a gente compreender a importância desse estabelecimento de princípios éticos cristãos no capítulo 5 de Mateus. Mateus, no capítulo 1, ele registra a genealogia de Jesus, como eu disse, para mostrar que Jesus era da linhagem de Davi. Ele registra o nascimento de Jesus, a visita dos magos ou dos sábios que foram até Jesus, a fuga de José e Maria para o Egito, para preservar a vida de Jesus. Depois ele fala da matança dos inocentes e do regresso de José do Egito. No capítulo 3, Mateus registra a pregação de João Batista dá testemunho de Jesus e ainda no capítulo 6, o evangelista Mateus registra o batismo de Jesus. Logo após o batismo, no capítulo 4, o evangelista Mateus registra a tentação de Jesus e depois da tentação, Jesus volta para a Galileia, Jesus chama os discípulos e Jesus prega a toda a Galileia e cura muitos enfermos. Isso finaliza o capítulo 4. Então perceba comigo que no capítulo 5, aliás, nós estamos nos momentos
iniciais do ministério de Jesus. Ele já havia chamado os discípulos, já havia comissionado ou convocado, não comissionado, mas ele já havia convocado os discípulos e a partir então de todo esse histórico de vida inicial, já nos primórdios do seu ministério, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Jesus vai discursar o que nós chamamos aqui do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E nesse Sermão do Monte, ele estabelece esses princípios éticos. Então, os discípulos de Jesus se aproximam e ele começa a ensinar os seus discípulos. E já nessa nossa primeira aula, eu gostaria que você atentasse bem para os princípios éticos cristãos que Jesus estabelece neste texto. O que eu vou fazer aqui não é uma explanação homilética do texto, é uma explanação realmente pedagógica para que nós entendamos o texto dentro da visão da ética cristã, o propósito de Jesus no texto ao estabelecer esses princípios éticos cristãos. Então Jesus começou a ensinar os seus discípulos e ele começa dizendo: bem-aventurados, felizes. Jesus está deixando claro que os princípios éticos que ele irá estabelecer, que ele irá ensinar aos seus discípulos aqui, produz a felicidade. Quando nós pensamos na ética cristã, e eu disse que a ética cristã está, eu disse no início da aula aqui, a ética cristã está dentro do que nós chamamos de teologia prática. Todo o tratado de teologia prática, como teologia pastoral, como psicologia pastoral, todo o tratado desse escopo da teologia prática visa produzir, visa princípios bíblicos que têm a capacidade de produzir o bem-estar da vida humana. O bem-estar da vida humana. Isso é muito importante nós compreendermos porque às vezes nós fazemos uma leitura da Bíblia tão somente acreditando que a Bíblia está estabelecendo princípios para o bem-estar da vida cristã, para o bem-estar da vida espiritual, e isso é verdade, mas esse dualismo que existe no mundo e que a gente precisa repensar, não é? Uma coisa é a minha vida espiritual, outra coisa é a minha vida humana, não existe na prática este dualismo. Todas as coisas devem contribuir para o reino de Deus e o próprio reino de Deus produz a satisfação humana. Eu costumo dizer que ser crente, ser cristão sobretudo, ou ser seguidor de Cristo, não é? Ser cristão sobretudo, é uma questão de ter qualidade de vida. Ter qualidade de vida. E a ética cristã, dentro desse escopo da teologia prática, ela tem também essa visão de produzir qualidade. E Jesus ensina isso aqui. Jesus está dizendo bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que tem na sua vida esses princípios como fundamento da sua existência. E Jesus então vai estabelecer esses princípios e ele sempre, antes de estabelecer um princípio, ele diz, bem-aventurado, bem-aventurado, ele vai estabelecer o princípio e ele diz, olha, feliz é aquele que aplicar esse princípio na sua vida. Então ele começa dizendo, versículo de número 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai estimular, com o estabelecimento desses princípios, Jesus vai estimular, pelo menos aqui, nós vamos entender dentro do texto que lemos, Jesus vai estimular pelo menos 10 valores éticos do reino de Deus. 10 valores éticos cristãos aplicados ao reino de Deus. Então eu quero falar desses valores nessa nossa primeira aula, que é a nossa aula inicial, e depois nós vamos discorrer sobre esses valores durante toda a nossa aula. Então essa nossa primeira aula será como uma síntese daquilo que nós vamos tratar durante todo o nosso curso. Nessa nossa primeira aula, nós estamos lançando os pressupostos teóricos do que o nosso curso ou a nossa disciplina, né? Porque o curso é o curso médio, do que a nossa disciplina vai tratar durante todas as nossas aulas. Então Jesus vai estimular
pelo menos 10 valores cristãos do reino de Deus. O primeiro valor que está nesse versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus está estimulando ao contentamento. Jesus está dizendo que é possível que aqueles que têm um espírito humilde aqui, a humildade de espírito é ter um espírito voluntário, é ter um espírito voltado para aquilo que o reino de Deus propõe. Ele diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando de contentamento. E contentamento é uma coisa que a nossa sociedade moderna precisa. É uma coisa que a nossa sociedade perdeu. Meus queridos, nós vivemos uma sociedade que não se contenta. Uma sociedade em que os limites estão sempre sendo extrapolados. Não é? A própria mídia que nós vivemos, ela sempre tenta despertar desejos nas pessoas que as pessoas jamais pensariam ter. Então, é preciso sermos contentes. Contentamento é estar feliz com aquilo que se tem, não estar conformado. Porque estar conformado é uma atitude que vai cercear o estabelecimento de novos sonhos, de novos projetos, de novas metas. Ah, não, já está muito bem do jeito que eu estou vivendo, está ok. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que Jesus está estimulando. Mas ele está estimulando o contentamento. Você está feliz com a pessoa na qual você está se tornando? Você está feliz com aquilo que você tem? Ah, professor, mas eu ainda tenho sonhos a serem conquistados. Ótimo, excelente, todos nós temos. Mas o que você está conquistando está te trazendo contentamento? Está trazendo felicidade? Está trazendo prazer na vida? Tem pessoas, aliás, que têm muitas coisas que nós olhamos e pensamos, tem uma vida perfeita. E de repente a pessoa tira a sua própria vida. Por quê? Porque não tem contentamento. Jesus vai estabelecer o contentamento, ele vai estimular o contentamento como um princípio ético cristão do reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai dizer também o seguinte, ele vai estabelecer um segundo princípio, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus está estabelecendo como um princípio ético do reino de Deus, um princípio cristão ético do reino de Deus, Jesus está estimulando a esperança. Ele está dizendo, bem-aventurados que choram, mas eles têm uma esperança. Eles serão consolados. Haverá um consolo para eles. E esperança é uma coisa que o mundo de hoje precisa, não é? A esperança que não é só uma expectativa que coisas melhores irão acontecer. A esperança, a gente costuma dizer que vem aí seria do verbo esperançar, é ser movido por esta esperança, é ter uma esperança tão consolidada em si, que essa esperança nos leva a agir com atitudes como se nós já tivéssemos alcançado aquilo que nós esperamos alcançar. Então essa esperança não é a esperança de cruzar os braços e estar parado esperando as coisas acontecer. É a esperança ligada a um sentimento que nos dá tanta convicção que esta esperança vai mover as coisas ao nosso favor, que nós já começamos a agir como se isso já tivesse acontecido. Esta é a verdadeira esperança e que Jesus estimula como um princípio ético do reino. Jesus vai estabelecer o terceiro princípio quando ele diz o seguinte, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Jesus está estabelecendo um princípio de dependência de Deus. Bem-aventurado os mansos. Mansidão é ter poder para usar em benefício próprio e preferir abrir mão desse poder em benefício próprio para beneficiar o outro. Manso é mesmo quando você está certo e é afrontado, você acalma, você contém os seus ânimos. E Jesus diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra.
Esse herdar a terra aqui, dentro de uma visão cristã, não é herdar a terra prometida, não é herdar os céus, a pátria celestial, é herdar a terra aqui mesmo. Eu costumo dizer que a pessoa que não tem mansidão, às vezes por causa de uma discussão no trânsito, essa pessoa corre risco de perder a sua vida. Mas aquele que é manso, quando ocorre uma discussão no trânsito, alguém solta um palavrão em sua direção, ele nem leva aquilo em consideração e a vida segue. Jesus estabelece o quarto princípio, que quando ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isto é, Jesus estimulando o idealismo. Nós precisamos de ter um ideal de vida, um ideal para a nossa existência. Eu me lembro de quando eu lecionava no curso de bacharel em teologia, lá na nossa cidade, e geralmente no início de semestre, a gente perguntava a cada aluno, por que você está aqui, qual a sua expectativa em relação ao curso, aquela coisa que é de praxe na primeira aula. E eu lembro que teve um aluno que ele disse assim, professor, eu estou aqui para ver o que dá. E eu disse, como que é? Ele disse, não, eu estou aqui para ver o que dá. A verdade, o que deu é que ele não concluiu o curso. Então, são pessoas que não têm ideais na vida, que não são estimuladas por um ideal. Né? E Jesus estimula aqui o idealismo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Isso é um ideal para a nossa vida. Ter fome e sede de justiça, de ver a justiça sendo estabelecida, executada, exercida. E Jesus diz, porque eles serão fartos. Jesus vai estabelecer um quinto princípio, quando ele diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus está estimulando a clemência. Tem pessoas que não são clementes, pessoas que não são misericordiosas, pessoas que são duras demais, às vezes até consigo mesmas. Pessoas que não aceitam errar ou não aceitam o erro do outro. E nós temos que entender que aquele que é misericordioso, aquele que tem clemência, ele também tem o coração aberto para perdoar. Ele consegue ministrar ou liberar o perdão a outra pessoa. Jesus, e isso é um princípio do reino de Deus. Jesus, então, estimula aqui a clemência. No versículo de número 8, Jesus vai estabelecer o sexto princípio. E ele diz o seguinte, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser limpo de coração? É ter um coração bondoso. É ter um coração bondoso. Eu digo que, mais do que as nossas próprias atitudes, o que manda muito são as nossas intenções ao agir. Então, eu não estou dizendo que a gente deve ter atitudes ruins com boas intenções, porque isso é uma verdade. Tem pessoas que têm só têm boas intenções, mas as atitudes nunca são boas, ou seja, nunca são condizentes com as suas intenções. Mas nós precisamos ser movidos por um coração bondoso. Tem um livro chamado Quando Ser Bom Não Basta. Eu tenho este livro. E o autor ele vai dizer o seguinte, que não basta ser bom. Não basta ser bom eticamente falando. Ser bom por uma exigência social. Ser bom porque o momento e o lugar que a gente vive exige isso. É preciso querer ser bom. É preciso ser bom na sua essência. É preciso gostar de ser bom. E Jesus vai chamar isso aqui de coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus está estimulando atitudes internas. Você está acompanhando o curso médio em Teologia da Academia de Pregadores e esta é uma aula gratuita que estamos disponibilizando em nosso canal para você. Agora, para fazer o curso completo, com mais de 20 matérias, nós temos uma condição especial. Está no link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar agora mesmo e começar hoje os seus estudos fazendo todas as 20 matérias deste curso. O Médio em Teologia tem excelentes professores, conteúdo 100% gravado em uma plataforma moderna e fácil de usar.
Você pode assistir no seu computador, no celular, no aplicativo, onde você estiver. Matricule-se e comece hoje mesmo. Se Tiago fala na sua carta, né, no seu livro, na sua epístola, Tiago, irmão do Senhor Jesus, se ele fala sobre as obras da fé, que tem que ser obras boas, as obras que são manifestação da fé, Jesus, antes de Tiago, está falando sobre atitudes internas. Porque não há que se falar em obras da fé se essas obras da fé não forem promovidas por uma atitude interna. E essas atitudes internas são analisadas, são objetos de estudo da ética cristã. Então Jesus diz, bem-aventurados limpos de coração, aqueles que têm boas atitudes internas. Como eu disse, não basta ser bom, ou quando ser bom não basta. É preciso querer ser bom, gostar de ser bom, é preciso estimular a bondade no nosso interior, porque esta bondade a bondade exterior será tão somente manifestação daquilo que já está dentro de nós. Jesus estabelece mais um princípio do reino, sétimo princípio do reino, quando ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? Ser um pacificador é ser um promotor da paz, é pacificar as coisas. E Jesus diz, eles serão chamados filhos de Deus. Jesus está estimulando o fraternalismo. O que é o fraternalismo? É buscar estar próximo das pessoas, essa irmandade que permeia todos nós como seres humanos. Ter um amor fraternal, João fala muito disso. Amai-vos fraternalmente uns aos outros, ardentemente uns aos outros. E Jesus estimulou aqui, ao estabelecer os princípios éticos cristãos, a partir das bem-aventuranças, do sermão das bem-aventuranças, o fraternalismo. Jesus vai estabelecer o oitavo princípio, no versículo 10, quando ele diz assim, bem-aventurados sois vós. Aliás, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus está estimulando o altruísmo. O que é altruísmo? É um amor desprendido, é uma disposição de amar o outro. Ser altruísta é se dedicar ao outro, amar o outro, a cuidar do outro. A Bíblia diz que cada um deve considerar o outro superior a si mesmo, e isso é um princípio ético cristão do reino de Deus. E Jesus vai dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, aqueles que querem ver a justiça, aqueles que querem ver a justiça ser alimentada, ser exercida, e eles são perseguidos por causa disso. Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando perseguidos por causa da justiça. Isso é um amor altruísta, querer ver a justiça sendo executada na vida do outro. No versículo de número 11 e o versículo 12, Jesus vai dizer o seguinte, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus está fixando novos paradigmas do reino de Deus. Jesus está dizendo, se vocês são perseguidos por minha causa, Jesus está mostrando que no reino de Deus, nós seremos, por causa do reino de Deus, aliás, nós seremos perseguidos. Por causa do reino de Deus, nós seremos injuriados, maltratados. Aí ele diz, mas vocês são bem-aventurados. O vosso galardão no céu. Jesus está estabelecendo um novo paradigma, um novo padrão do reino de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês não estão buscando coisas aqui desta terra. Vocês estão buscando uma recompensa que está no céu. É lógico, sem dúvida nenhuma, que todo reconhecimento aqui nesta terra é muito importante. Não é? Nós
quando falamos principalmente para a liderança, nós mostramos isso, que o líder tem que reconhecer as atitudes dos seus liderados, e isso estimula atitudes melhores a cada dia. Mas Jesus está estabelecendo um padrão, um novo padrão no reino de Deus, um novo paradigma para o reino de Deus, dizendo: o vosso galardão é grande nos céus. O galardão que vocês esperam, vocês vão encontrar nos céus. E ele depois vai encerrar o Sermão do Monte dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal não pode se tornar insípido, porque se ele se tornar insípido, ele vai ser lançado fora e vai ser pisado pelos homens. A luz tem que clarear. E ele encerra dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Veja como esse estabelecimento de princípios éticos cristãos, que são os novos valores do reino. Jesus está dizendo: assim brilhe a vossa luz, não para que vocês sejam elogiados, mas para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Estes são os novos valores do reino. Então, o que Jesus está fazendo no Sermão do Monte, o que Jesus está fazendo no Sermão das Bem-aventuranças, estabelecendo pelo menos 10 princípios éticos cristãos do reino de Deus. Jesus está estimulando estes princípios através do seu ensino, através da sua palavra. Até porque esses princípios éticos cristãos não são impostos por Jesus. Eles são estabelecidos por Jesus e são estimulados por Jesus. Nós é que aplicamos esses princípios à nossa vida. Isto é ética cristã. Nós vamos falar aqui na nossa disciplina sobre a ética cristã em comportamento humano, ética cristã e responsabilidade humana, ética cristã e responsabilidade social. Nós vamos falar sobre isso. Então, a ética cristã, ela tem que ser aplicada sobre a nossa vida a partir de uma vontade pessoal. Jesus não obriga, ele estabelece esses princípios, ele deixa claro estes princípios. Então, Jesus estimula esses princípios no Sermão das Bem-aventuranças. Então, eu vou só revisar tudo o que eu falei até agora, para que você possa também fazer a sua anotação, para que você possa compreender quais os princípios éticos que Jesus estimula. No versículo de número 3, quando ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus estimula o contentamento. Estar feliz, estar satisfeito, sentir-se realizado. No versículo 4, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Jesus estimula a esperança, saber que há um consolo, e ser movido por esta convicção. Não é esperança de esperar, é esperança de esperançar. É viver essa esperança e ser movido por ela. No versículo 5, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele está estimulando a dependência de Deus. Este é um princípio ético. Dependência de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. No versículo 6, quando ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é porque serão fartos. Jesus está estimulando o idealismo. É viver por um ideal. Aquele que não tem o ideal para viver, não tem uma vida ideal para continuar vivendo. Nós precisamos ter ideais. Isto é ter um idealismo para a sua vida. Fome e sede de justiça. No versículo 7, quando Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Jesus está estimulando a clemência. Ser misericordioso, ter misericórdia, ter um coração bondoso, saber perdoar. E quando eu falo disso, saber perdoar, esse eu trouxe aqui. Daqui a pouco eu falo para você de um livro que envolve as questões do perdão, que são muito importantes, e nós vamos tratar sobre isso quando falarmos sobre a radicalidade ética de Jesus. No versículo 8, Jesus vai falar que que são bem-aventurados os limpos de coração,
é porque eles verão a Deus, e Jesus vai estimular um princípio ético de atitudes internas, limpos de coração, ter atitudes internas boas. Jesus, e eu citei aqui o livro Quando Ser Bom Não Basta. No versículo 9, Jesus vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus está estimulando o fraternalismo, a estarmos ligados como irmãos. No versículo 11, Jesus diz, bem-aventurados sois vós por minha causa, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus está estimulando o altruísmo, ter um coração bondoso, estar disposto a amar o outro. No versículo 11, Jesus está dizendo, bem-aventurados sois vós por minha causa, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão. Versículo 11 e 12, Jesus está estabelecendo novos paradigmas do reino de Deus. Novos paradigmas, porque ele diz, grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas. Então são novos paradigmas. No versículo 13 e 14, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e ele diz ainda, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Jesus está estabelecendo novos valores do reino de Deus. Então são princípios éticos que Jesus estabelece, princípios éticos cristãos que Jesus estabelece a partir do Sermão do Monte. Na minha visão, nenhum outro texto do Novo Testamento é tão importante, tão fundamental, nenhum outro texto estabelece tantos pressupostos teóricos para a ética cristã como Mateus capítulo 5. Jesus está realmente estimulando esses princípios, e nós trataremos desses princípios durante a nossa aula. Você vai perceber que durante as nossas aulas de ética cristã, esses princípios estarão sendo tratados, ovacionados, relembrados o tempo inteiro, tá certo? Então, lançamos aqui o nosso pressuposto teórico a partir da palavra de Deus, até porque eu ensino que toda teologia tem que ser uma teologia bíblica. Se nós estamos tratando de ética cristã, nós temos que pensar a ética cristã por um prisma bíblico, né? A ética cristã tem que ser pensada pelo prisma da palavra de Deus, da vida de Cristo, da atitude de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Então nós lançamos aqui a partir de Mateus capítulo 5, que você não esqueça disso durante todas as nossas aulas, a partir de Mateus capítulo 5, que é o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte. Jesus está estimulando princípios éticos cristãos que devem ser aplicados na nossa própria vida. Então, permita-me, ainda nessa nossa primeira aula, como eu disse, é uma aula introdutória, lançamos os pressupostos teóricos a partir da palavra de Deus para a ética cristã, e eu quero apresentar alguns livros que eu trouxe aqui, que eu penso ser livros de grande relevância para a nossa disciplina. São livros que você pode adquirir, alguns deles, talvez não todos, mas alguns deles estarão disponíveis para você na loja online da Academia de Pregadores. Você sabe que você que é o nosso aluno tem um desconto para adquirir os livros conosco. São livros abaixo do preço de mercado, livros que vão chegar para você também, com toda certeza. Você tem aqui na Academia de Pregadores garantia de entrega. Então, o primeiro livro, e talvez o principal deles para a nossa disciplina de ética cristã, é Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas, de Norman Geisler. Eu estou em mãos com uma segunda edição revisada e ampliada. É um livro magnífico, é um livro muito bom de ética cristã, e é um livro que você precisa adquirir. Se você não puder adquirir nenhum dos outros livros que eu vou apresentar aqui, adquira este, porque ele é um livro em que o Norman Geisler trata de forma teórica, mas de forma muito prática, diversos assuntos. Nós não vamos, aqui na nossa disciplina, tratar sobre todas as coisas que esse livro trata. Nós vamos tratar de algumas coisas
fundamentais, de alguns pressupostos fundamentais da ética cristã. As questões práticas que ele aborda aqui, por exemplo, como o aborto, infanticídio e eutanásia, questões de biomédica, questões biomédicas, pena de morte, a guerra, desobediência civil, as questões do sexo, homossexualidade, casamento e divórcio, ecologia, direito dos animais, drogas, apostas e jogos de azar, pornografia, controle de natalidade. Ele trata de tudo isso com uma visão ética cristã muito sensata e muito importante. Então, repito, se você não puder adquirir nenhum dos outros livros, adquira este, pelo menos. Nós não vamos tratar dessas questões mais práticas, porque como estamos no curso médio em teologia, a nossa intenção aqui é lançar as bases, os pressupostos, os fundamentos principais da ética cristã, e futuramente você terá aqui na Academia de Pregadores o curso de bacharel em teologia, e no curso de bacharel em teologia nós vamos fazer uma tratativa dessas questões mais abrangentes, mais práticas da ética cristã, mais direta para enfrentarmos alguns desafios sociais. Um outro livro que é muito importante é um livro do C.S. Lewis. O C.S. Lewis é um teólogo do século XVIII, foi um teólogo do século XVIII, conhecido como teólogo da graça, e neste livro o C.S. Lewis escreve de forma muito prática. O livro se chama Ética para Viver Melhor, diferentes atitudes para agir corretamente. E esse livro vai ser muito importante para uma abordagem que nós faremos aqui da ética, não somente para solucionar problemas que não são tratados diretamente pela Bíblia, problemas da sociedade pós-moderna, mas nós vamos falar durante a nossa aula sobre a ética cristã como um princípio de vida. A ética cristã estabelecendo a ética cristã como uma ferramenta norteadora da conduta, que a gente precisa ter esta visão. E o C.S. Lewis vai falar sobre isso. Ética para viver melhor. Eu tenho aqui alguns outros livros que, não obstante não serem livros de ética cristã diretamente, deixa eu te mostrar um outro aqui que tem diretamente o título de ética cristã, porque eu tenho alguns outros livros que, embora não tenham o título de ética cristã, mas são tratativas dentro daquilo que a ética cristã estabelece, para moldar a conduta dentro da ética cristã. Mas eu tenho aqui em minhas mãos também um livro do Denirval Penha e Misael Vieira, Ética Cristã para a Igreja do século XXI. Neste livro, os autores tratam da ética cristã de forma muito prática, muito prática. Eles vão tratar, por exemplo, a ética e a coesão social. Vou mostrar como que a ética produz essa coesão social, a ética e a conduta ministerial, pessoal, a ética como padrão familiar de conduta, a ética e o consumo tecnológico, ética nas relações de gênero na igreja, ética na obtenção de recursos financeiros para a igreja e assim sucessivamente. É um livro sintético, onde ele trata do assunto da ética de forma bem sintetizada, mas um livro muito importante, Ética Cristã para a Igreja do século XXI. É um livro também que você precisa adquirir, tá ok? E aí, dentro desses escopo que eu disse aqui de livros que vão tratar de questões éticas e não são livros de ética geral, eu tenho aqui em minhas mãos um livro de Leonardo Paulino. O livro chama E Eu Achei Que Tinha Perdoado. Eu vou falar disso aqui, eu não vou nem fazer uma abordagem, porque o dia que eu comprei este livro, eu comprei este livro em Belo Horizonte, lá na minha cidade, e eu tive o privilégio de... Comprei o livro online, na verdade, e eu liguei para eles, quando eu vi que era Belo Horizonte mesmo, ia demorar 2 dias ou 3 para entregar, e eu falei, vocês estão sediados em Belo Horizonte, então eu vou buscar o livro. E quando eu cheguei na editora para buscar o livro, o Leonardo Paulino estava lá. E então ele autografou o livro para mim e eu perguntei para ele o que tinha motivado ele a escrever o livro. E ele me fez um relato, um resumo da história do livro. E eu vou falar disso quando tratarmos sobre as questões da visão ética no Novo Testamento, falando sobre o perdão, que quando eu falar sobre algumas coisas que são disciplinadas no próximo livro, que são
tratadas no próximo livro que eu vou te mostrar, que é um livro do Victor Kundlin. Victor Kundlin, um livro magnífico. Este livro é um livro que você precisa adquirir também. O livro chama 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. E eu nem vou ler nada do sumário desse livro para você agora, porque nós vamos fazer uma abordagem, vamos gastar um tempo em torno do que o Victor Kundlin aborda neste livro. 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. E são coisas que Jesus diz estabelecendo um padrão ético cristão. Eu tenho aqui também em minhas mãos o livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, um chamado à tolerância na igreja. É um livro fenomenal, um livro magnífico do John Burke, um livro espetacular, onde ele vai mostrar que muitas vezes nós queremos uma igreja perfeita, mas na igreja, de acordo com o que ele trata no livro, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de ter pessoas tratadas pela ética cristã e pelo poder da palavra de Deus. Eu vou fazer a apresentação de alguns outros livros que eu trouxe aqui também, dentro dessa mesma abordagem da ética cristã. E eu trouxe aqui um livro que, para mim, mudou muita coisa na minha vida. É um livro magnífico, um livro muito prático. O autor é o Renato Rubin. E neste livro, o Renato Rubin ele trata sobre muito carisma e pouco caráter. Ele diz o seguinte: preocupe-se mais com o seu caráter do que com sua reputação. Caráter é aquilo que você é. Reputação é apenas o que os outros pensam de você. Neste livro, o Renato Rubin vai tratar sobre pessoas que têm muito carisma, mas têm pouco caráter. Pessoas que conseguem envolver outras pessoas, estão sempre cercadas de gente. Pessoas que são carismáticas, têm muito carisma, mas têm pouco caráter. É um livro que você precisa ler, é um livro fenomenal. Um outro livro fenomenal que mudou muita coisa na minha vida é este livro do Brennan Manning. Brennan Manning é uma trilogia. O Brennan Manning escreveu o Evangelho Maltrapilho. Me esqueci agora o segundo título dele, que ele trata nessa trilogia, mas eu me lembro e te falo depois. E ele escreveu este livro, O Impostor que Vive em Mim. Neste livro, o Brennan Manning nos confronta conosco mesmos. O Brennan Manning diz o seguinte: há um impostor que vive em nós. E muitas vezes nós não tratamos este impostor. O impostor precisa ser tratado. O impostor precisa ser tratado. E quando nós tratamos o impostor, nós conseguimos viver de forma autêntica. É um livro que está dentro da visão de ética cristã e que você precisa adquirir para entender o que é o impostor que vive em mim. Cada um de nós temos um impostor que vive em nós e que precisa ser tratado. Um outro livro que eu tenho em mãos aqui é um livro do Timothy Keller, que é Ego Transformado. A humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. É um livreto. Esse aqui é os livros que eu falo que você lê numa sentada. Timothy Keller, Edições Vida Nova, escreve com muita propriedade sobre ego transformado. Você precisa adquirir esse livro e sentar para ler. E eu tenho aqui em minhas mãos, por fim, um clássico da literatura cristã e que estabelece princípios éticos a partir de disciplinas espirituais. Celebração da disciplina. O caminho do crescimento espiritual do Richard Foster. Richard Foster escreveu esse livro, Celebração da Disciplina. É um livro muito vendido, muito conhecido, é um livro que já foi editado diversas vezes, não é? Várias edições, porque é um livro realmente espetacular. Por exemplo, esse que eu estou em mãos aqui é a 13ª edição e foi editado em 2004. O Richard Foster, ele, a partir de disciplinas espirituais, ele vai fazer uma tratativa de como essas disciplinas podem mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, pode transformar-nos dentro daquilo
que a ética cristã estabelece. Muito bem, meus queridos, nesta nossa primeira aula, nós lançamos os pressupostos teóricos da ética cristã a partir de Mateus capítulo 5, onde nós tratamos de 10 pressupostos teóricos que Jesus estimula, ou 10 princípios éticos cristãos, aliás, que Jesus estimula, e esses princípios são os pressupostos teóricos da ética cristã. Fizemos a apresentação das literaturas que nós trouxemos, dentre os livros que eu citei e que eu não trouxe, mas nós vamos deixar registrado lá na bibliografia, na apostila, para que você adquira também. Está o livro Quando Ser Bom Não Basta, me fugiu da memória agora o nome do autor, mas eu vou citar esse livro lá na bibliografia e você vai poder adquirir. E na próxima aula nós trataremos sobre algumas questões éticas, teóricas e práticas da ética cristã para disciplinar a nossa vida. Muito obrigado pela sua presença. Na nossa próxima aula eu te aguardo aqui no nosso curso médio em teologia para estudarmos, continuarmos estudando a disciplina de ética cristã. Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus. A Academia de Pregadores é uma escola completa, onde você pode ter acesso a mais de 60 cursos, todos eles com certificados, com reconhecimento oficial da CGADB e diversas outras convenções no Brasil e no exterior. Nós temos alunos espalhados em mais de 50 países, homens e mulheres de Deus, assim como você, que querem crescer em graça e em conhecimento. Na descrição desse vídeo, nós deixamos um link exclusivo com uma promoção muito especial para você aprofundar os seus estudos. Comece hoje mesmo. Clique no link e saiba como fazer a sua matrícula. Meus irmãos, a paz do Senhor, me chamo Josenildo, de São Paulo. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a todos da Academia de Pregadores, pois aprendi muito, agregou muito no conhecimento da Palavra de Deus. Amei a matéria de tipologia com a pastora Naira Pedrini. Todas as matérias foram muito boas, um divisor de água no ministério. De todos que estudam, de todos que ainda irão estudar, sou grato a Deus por todas as oportunidades e muitos outros cursos ainda faremos para a glória de Deus. E é uma plataforma que vem crescendo no Brasil e agregando muito. Se eu fosse você, eu fazia este curso. Faça o curso médio em teologia completo e tenha acesso também ao básico e mais de 60 cursos em nossa moderna plataforma de ensino. Clique no link e saiba mais. Está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e eu espero você na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina.